Olá, meus amigos e amigas, consumidores de combustíveis do nosso país. Esse vídeo ele está direcionado exatamente a você, consumidor. Queríamos explicar o que está acontecendo após a reoneração, ou seja, o retorno da cobrança da PIS e da COFINS na gasolina e no etanol. Por que vocês estão hoje pagando mais caro nos postos do que aqueles preços que têm sido anunciados pelo governo e pela imprensa em geral? Aqui vamos tentar esclarecer em poucas palavras e com alguns slides o que está acontecendo no nosso setor. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente esclarecer que o dono de posto, ele hoje não compra combustível diretamente da Petrobras. Ele depende de quem? Das distribuidoras. As distribuidoras são elas responsáveis, assim como a Petrobras, pelo pagamento da PIS e da COFINS. Então, tudo o que acontece do ponto de vista fiscal, quem paga esses tributos diretamente são as usinas de açúcar e álcool, no caso do etanol, as refinarias e petroquímicas, no caso da gasolina e do diesel, e as distribuidoras. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, a partir de 1º de março, o governo voltou a cobrar alíquotas da PIS e da COFINS. Então, nesse caso, o que aconteceu? A Petrobras, refinarias e as distribuidoras passaram a pagar os tributos PIS e COFINS e a cobrar dos postos preços mais altos por causa desses tributos, tá? Quanto que foi aumentado para as distribuidoras e quanto essas distribuidoras estão cobrando a mais dos postos? É isso que a gente vai ver agora. Bom, o que acontece? Acontece o seguinte: a Petrobras e as petroquímicas, elas produzem o que a gente chama de gasolina A. Essa gasolina A não é a mesma gasolina que a gente usa nos nossos veículos. A gente usa a gasolina C. Por quê? Porque a gasolina C é uma mistura da gasolina A com o etanol anídrico. Então, a medida da Petrobras, que foi através dessa medida provisória 1163, o que fez? Ela aumentou o preço da PIS e da COFINS na gasolina A em 0,0838 por litro de PIS e 0,38616 por litro de COFINS, o que gera um total de aumento desses dois tributos de 0,46996 por litro. As distribuidoras, elas compram essa gasolina A e a Petrobras acaba pagando esse PIS e esse COFINS. Só que o que acontece? A gasolina A, ela não é repassada para os postos. Quem é repassado, os postos compram, e nós consumidores também, a gasolina C. Essa gasolina C tem 73% de gasolina A e 27% de etanol anídrico, tá? O etanol anídrico também houve um aumento do PIS e da COFINS que totalizou 2 centavos, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou este valor aqui, que foi o aumento total de PIS e COFINS da gasolina A, e multiplicamos por 73%, o que totaliza 0,3430,708. E também, o que a gente fez? A gente pegou os 27% de etanol, aumentou em 2 centavos o preço do etanol por causa da PIS e da COFINS, e multiplicamos, que daria 0,054 centavos de real por litro. O que daria, em termos de gasolina C, o valor total de aumento de PIS e COFINS de 0,3970708. O que isso significa? Significa que se as distribuidoras tivessem repassado integralmente esse aumento para os postos, a gasolina
a ser adquirida pelos postos deveria estar sendo majorada em 39 centavos aproximadamente, ou vamos arredondar para cima, 40 centavos. Mas a gente vai ver que não é isso que tem acontecido. Além disso, o que a gente viu que o governo fez? A Petrobras, ela também deu um desconto na gasolina A de 13 centavos. Tá? E aí, novamente, lembrando que nós, consumidores, não compramos gasolina A. Quem compra gasolina A é a distribuidora. A distribuidora, ela mistura essa gasolina A com um anidro e, consequentemente, o que acontece? Esse desconto, se a gente for transformar ele para a gasolina C, eu tenho que multiplicar esse desconto de 30 centavos em 0,73, o que daria quase 10 centavos, um pouco menos de 10 centavos por litro, tá bom? Aí, o que acontece aqui? Se eu subtrair desses 9 centavos, aquele valor que a gente tinha visto de 39 centavos, a gente chegaria em aumento de PIS e COFINS da gasolina C. Com o desconto da gasolina C, a gente chegaria em cerca de 30 centavos a mais do litro da gasolina C, que deveria ser repassado aos preços pagos pelos postos às distribuidoras. Ocorre, de novo, que infelizmente os donos de postos, não apenas essa semana, mas já na semana passada, passaram a pagar para as distribuidoras valores bem superiores a esses 30 centavos. Tivemos reclamações de associados que te pagaram mais de 60 centavos pelo litro. O que significa isso? Significa que alguém aumentou o valor acima dos 30 centavos. Quem foi? As distribuidoras. E aí, o que a gente pergunta aqui é, se os postos pagam 60 centavos por litro a mais, por que eles têm que repassar para os consumidores 30 centavos e não 60? Bom, a gente vive num livre mercado e num mercado lucrativo. Então, assim, se aumenta o meu custo, eu tenho que repassar o aumento do meu custo. Se aumentou o custo das distribuidoras em 30 centavos, elas deveriam ter repassado para os postos 30 centavos. Se repassaram a mais, como de fato repassaram, o que acontece? Elas aproveitaram essa oportunidade para aumentar os seus lucros. E os postos, hoje, que estão no elo mais fraco da cadeia, onde você tem maior concorrência, tanto é que, principalmente nas cidades grandes, a cada esquina praticamente tem um posto, a gente olha o seguinte, que tem posto que está recebendo combustível por 60 centavos mais caro, mas tem outros postos que estão recebendo combustível por 30 centavos, 40 centavos mais caro. Por quê? Porque as distribuidoras, o preço do combustível não é tabelado. Então as distribuidoras também fazem discriminação de preços. Então o que acontece? Aquele posto que está pagando 60 centavos, ou seja, bem mais caro do que outros postos que estão pagando 30 ou 40, se ele vender 60 centavos mais caro, ele acaba perdendo vendas, perdendo receitas e perdendo margens. Então, esses postos, algumas vezes, até estão trabalhando com prejuízos. Quando não trabalham com prejuízos, estão perdendo também dinheiro porque perdem vendas. Por quê? Porque esse mercado você tem concorrência. Diferentemente na distribuição, onde você tem 3 distribuidoras, aquelas mais conhecidas bandeiradas, que acabam respondendo por quase 70% de toda a demanda de combustível nacional. Essas distribuidoras têm poder de mercado. E porque tem esse poder de mercado e também têm contratos de exclusividade com postos, elas hoje têm possibilidade de fazer qualquer preço, cobrar qualquer preço dos postos, porque os postos que estão sob a sua bandeira não podem comprar de outra distribuidora, mesmo que esteja mais barato, porque estão sob esses contratos. E aí a gente pergunta aqui, quem será o verdadeiro vilão desses aumentos de preços? O que as autoridades públicas estão fazendo para resolver este problema? Nossa solução é
precisam não fiscalizar apenas os postos, mas fiscalizar as distribuidoras, entender por que elas cobram preços abusivos acima daqueles cobrados da Petrobras para elas. A gente precisa entender a política de preços da Petrobras, a gente precisa entender a forma de discriminação que as distribuidoras agem com os postos. E não apenas apontar o dedo para os postos e dizer, vocês aumentaram seus preços. Vamos entender por que aumentaram seus preços e todos aqui vão se surpreender que a maioria dos postos não gostaria de ter aumentado o preço, porque aumento de preço significa menores vendas para os postos. Menores vendas, menor receita, menor lucro. Então é isso que a gente queria esclarecer para vocês. Obrigado.